Os colaboradores e amigos do apóstolo Ronaldo Amaral Júnior convidam você a ouvir uma mensagem de fé, esperança e amor, quando ele corajosamente proclama o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Sua vida terá transformado pelo poder da Palavra de Deus. Apóstolo Ronaldo Amaral Júnior. Paz seja contigo, Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao nosso culto online de hoje e especialmente o culto de Santa Ceia. A Santa Ceia é a cerimônia mais sagrada do cristianismo. E por que ela é a cerimônia mais sagrada do cristianismo? Porque nela nós comemoramos e lembramos aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Jesus, ele disse: "Fazei isto todas as vezes que o fizerdes em memória de mim." Ou seja, o Senhor Jesus, ele determinou esta cerimônia da Santa Ceia para que nós não esquecêssemos daquilo que o Senhor Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E como presente de Deus, cada vez que participamos da ceia do Senhor, nós temos vida em nós mesmos, porque Jesus disse: "Se não comerdes da minha carne e não beberdes do meu sangue, não terão vida em si mesmo." Ou seja, quem não participa da ceia do Senhor está morto espiritualmente e também condenado à vida eterna no inferno. Porque se você participa da ceia, né, significa que você é um cristão, significa que você é salvo, significa que você tem fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então você participa da ceia, seus pecados são perdoados, as suas vestes são embranquecidas pelo sangue de Jesus e o seu nome continua ali escrito no livro da vida. Amém? Então a Santa Ceia é a cerimônia mais sagrada do cristianismo. Prepara agora o seu pão, deixa preparado aí, também o suco da videira, o meu já está preparado aqui, está aqui já o meu suco da videira, está aqui também o pão. Daqui a pouco vamos participar da Santa Ceia do Senhor, a cerimônia mais sagrada do cristianismo. Amém? Mas eu quero pedir a você, se você é novo aqui no nosso culto online, se você é novo no nosso canal, por gentileza, não deixa de se inscrever no canal, não deixa também de clicar no sininho, deixar o seu like, porque assim você ajuda a nossa igreja online a crescer, você ajuda também o nosso canal a se fortalecer cada vez mais. Amém? E compartilhe essa mensagem, esse culto, com outras pessoas que precisam participar de um culto e não podem. Tem muitas pessoas agora que querem participar da Santa Ceia e não podem por causa do trabalho, ou porque estão em viagem, ou por algum outro motivo, mas através das redes sociais, hoje nós temos essa bênção de você poder participar de um culto de qualquer lugar do mundo que você estiver. Amém? Então participe em nome de Jesus. Temos pessoas de vários lugares no Brasil que participam do nosso culto online, pessoas também fora do país que participam do nosso culto online, e eu fico muito feliz de estar sendo um canal de bênção para essas pessoas. E vamos continuar, amém? A obra de Deus, ela não pode parar e não vai parar, em nome de Jesus. Eu quero trazer uma palavra de Deus para você hoje. E daqui a pouco eu vou orar pela sua família, daqui a pouco eu vou orar para a cura e vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor. Mas hoje eu quero trazer uma palavra de Deus que está no livro de Atos. Está no livro de Atos, no capítulo 28, versículo 26 e versículo 27. Está escrito: "Pois ele disse a Isaías: vá e diga a esta gente: vocês ouviram, mas não entenderam. Olharam, mas não enxergaram nada. Pois a mente deste povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver e os seus ouvidos poderiam ouvir. A sua mente poderia entender e eles voltariam para mim e eu os curaria, disse Deus." Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e eterno Pai, abre a mente e o entendimento deste teu servo, dessa tua serva, para que possa ouvir a tua palavra e entender, em nome de Jesus. Amém. Esses dias eu estive meditando na vida do apóstolo Paulo. Eu estive lendo ali
algumas trajetórias do apóstolo Paulo no livro de Atos. Depois você leia o livro de Atos, fala sobre a vida do apóstolo Paulo. E nessa história que eu li do apóstolo Paulo, fala da viagem dele para Roma, quando ele é levado prisioneiro para a cidade de Roma. Essa viagem durou muitos dias, durou alguns meses esta viagem. E durante esta viagem, o apóstolo Paulo, ele passa por várias cidades, por vários portos, aonde o navio vai se atracando ali para se reabastecer e também para se proteger de tempestades. E certo lugar que o apóstolo Paulo para ali, juntamente com 276 pessoas naquele navio, contando ali com os soldados, os prisioneiros. Estava entre eles também Lucas, que escreveu essa história do apóstolo Paulo no livro de Atos. Ali naquele momento, o apóstolo Paulo disse: olha, não vamos partir daqui, vamos passar o inverno aqui, porque se nós viajarmos agora, certamente as pessoas perderão a vida e perderão o navio. Mas naquele momento, a palavra de Paulo, ela não teve valor para aquelas pessoas. Não teve valor para o comandante do exército romano, que estava ali tomando conta de Paulo e dos prisioneiros, levando Paulo para Roma, para falar com o imperador, para ser atendido pelo imperador. Esse comandante, ele era um comandante de uma tropa especial que pertencia diretamente à proteção do imperador, e ele não deu ouvidos ao apóstolo Paulo. Ou seja, por que eu vou dar ouvidos para esse homem que é um prisioneiro? Ou seja, ele olhou para a dificuldade do apóstolo, ele olhou para as cadeias que o apóstolo estavam com elas ali, e não quis dar ouvido às palavras do homem de Deus, porque ele olhou para a dificuldade que o homem de Deus estava passando. E ele pegou e foi e deu ouvidos ao chefe do navio, né, ao capitão do navio, e também a uma outra pessoa que estava naquele navio. E eles partiram. E no momento que eles partiram, passaram algum tempo, de repente os céus se fecharam e uma grande tempestade aconteceu. E eles ficaram muitos dias enfrentando aquela tempestade. Para você ter uma ideia, foi uma tempestade tão forte que o dia parecia noite. Não tinha o sol não aparecia de dia, era somente nuvens negras. E o navio sendo jogado de um lado para o outro, e aquela tempestade se jogando violentamente contra o navio. E eles começaram a temer, ficar com medo, e começaram a jogar no mar os pertences do navio para aliviar o navio, para que o navio não afundasse. Mas naquele momento o apóstolo Paulo pegou e disse para eles prepararam o barco, os botes salva-vidas para se livrarem do navio, prepararam ali, e quando eles iam partir, o apóstolo Paulo falou: não, ninguém saia do navio, porque um anjo de Deus me apareceu essa noite passada e me disse que todas as vidas que estão aqui me foram entregues por Deus e nenhum fio de cabelo seus perecerá. Permaneçam no navio e me ouçam, porque eu havia avisado vocês. Eu avisei vocês para não partirem, porque o navio seria destruído e todo mundo poderia morrer. Então, naquele momento, o comandante do exército romano, o comandante romano, ele decide ouvir a palavra de Paulo. Ele decide ouvir aquele prisioneiro e ele simplesmente corta as cordas do barco e ele ordena que todos ficassem ali naquele barco. Naquele momento, Deus salva a vida de todas aquelas pessoas por causa do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo diz: olha, fiquem tranquilos, porque o navio será levado para uma ilha. E Deus faz um vento forte soprar, e aquele navio é levado para a beira de uma ilha, e eles descem ali nadando e se salvam na ilha chamada Malta. Quando eles chegam na ilha chamada Malta,
havia ali um homem que comandava aquela ilha chamado Públio. E esse homem, o seu pai, era doente. Ele era enfermo, doente, estava com febre, acamado. E o apóstolo Paulo faz uma visita na casa deste homem, impõe as mãos sobre este homem e o cura. E a Bíblia diz que depois daquilo, todas as pessoas doentes daquela ilha vieram até o apóstolo Paulo e ele curou a todos. Todas as pessoas foram curadas. Mas eu quero que você preste atenção que o apóstolo Paulo, ele estava ainda como prisioneiro. Ele estava sendo levado para Roma. Ele estava algemado ali com aquelas correntes. E mesmo assim, ele foi usado por Deus. O que é que nós aprendemos nesta viagem de Paulo? Nós aprendemos que o fato de você passar dificuldade, seja financeira, passar dificuldade na família, passar qualquer outro tipo de problema, não significa que você não é de Deus. Você entende? As pessoas, às vezes, tendem a ouvir somente quem está em sucesso, né? Quem está bem, mas às vezes a autoridade não está com quem está com dinheiro. Às vezes a autoridade espiritual não está na vida de quem está comandando uma empresa, mas está na vida, às vezes, daquele empregado que é um homem de Deus. A autoridade espiritual, ela independe, certo, da sua posição que você está no momento, da sua posição natural que você está no momento. Se você é empregado, se você é patrão, se você é rico, se você é pobre, a autoridade espiritual, ela tem a ver com a sua comunhão com Deus, com a sua vida com Deus, com a sua intimidade com Deus, se você é um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo ou não é. O apóstolo Paulo era prisioneiro, mas ele era um homem cheio do Espírito Santo. Mas pelo fato dele ser prisioneiro, pelo fato dele estar naquele momento de dificuldade, aquelas pessoas não quiseram dar ouvidos para ele e quase perderam a vida. Mas depois viram que ele estava certo, voltaram atrás e deram ouvidos ao apóstolo Paulo. O comandante daquele batalhão do exército romano, ele passou a ouvir o apóstolo Paulo, ele passou a seguir as orientações do apóstolo Paulo. Se o apóstolo Paulo dissesse, vamos viajar agora, ele iria viajar. Se dissesse, pare, ele pararia. E assim tem que ser na sua vida. Você precisa aprender a ouvir os ensinamentos de Deus, a ouvir a palavra de Deus. Se a sua vida está caminhando fora da direção do que o homem de Deus, a mulher de Deus te orienta, certo? Uma pessoa cheia do Espírito Santo te orienta, então volte atrás, pegue essa orientação. Certo dia eu virei para uma pessoa e disse para essa pessoa, eu falei, olha, o seu problema não é você estar numa cidade ou em outra, o seu problema é você estar na presença de Deus. Essa pessoa estava passando dificuldades, essa pessoa estava com sérios problemas na vida. Hoje, por exemplo, ela é dizimista na nossa igreja online. Por quê? Porque Deus a levantou, ela ouviu a palavra e colocou em prática, ela acreditou. Mas enquanto ela levou uma vida sem acreditar, sem ouvir, sem obedecer os ensinos da palavra de Deus, ela levou uma vida no fracasso e na derrota. Mas quando ela decidiu ouvir o conselho do homem de Deus, ela prosperou. E assim também é com você, certo? O apóstolo Paulo, ele pega e vai para Roma, eles conseguem chegar na cidade de Roma, e quando chega lá, ele reúne ali os líderes judeus, e ele começa a pregar o evangelho para aqueles líderes judeus. Mas aqueles líderes, a Bíblia diz que uns acreditaram, mas não permaneceram com o apóstolo Paulo, e outros não acreditaram e foram embora. Mas observe que até aqueles que acreditaram não permaneceram. Mas não permaneceram por quê? Porque não quiseram. Aí o apóstolo Paulo, ele deixa essa última palavra para aqueles homens. Ele diz aqui, está no livro de Atos, pois ele disse a Isaías, quem disse? O Espírito de Deus. Vá e diga a esta gente, vocês ouviram, mas não entenderam. Ou seja, as pessoas ouviram, mas não quiseram entender. Aqui, ó, vocês ouviram, mas não entenderam. Olharam, mas não enxergaram nada. Ou seja, pessoas que já viram milagres, viram curas, viram libertações, mas não querem enxergar. Viram a mão de Deus agindo, mas não querem enxergar. Pessoas que ouvem a palavra do Senhor, sabem que está certo, a palavra de Deus está certa, sabem que elas precisam mudar,
e obedecer a palavra de Deus, mas elas não querem dar ouvidos à palavra de Deus. Está aqui essa profecia. Aí ele continua, pois a mente deste povo está fechada, eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver e os seus ouvidos poderiam ouvir e a sua mente poderia entender e eles voltariam para mim e eu os curaria. Ou seja, o Espírito Santo, através do profeta Isaías, está profetizando que as pessoas tamparam os ouvidos, fecharam os olhos. Agora observa, não foi o diabo que fechou os olhos delas e nem tampou os ouvidos delas, mas foram elas mesmas, por causa das suas cobiças, das suas ganâncias, porque desejam o pecado, desejam o mal, e aí tamparam o ouvido para não ouvir a palavra de Deus. O meu conselho para você é, ouça a palavra de Deus. Se você está indo em direção errada, volte. A palavra conversão significa você voltar, você fazer meia volta e voltar para a direção certa. Volte para o caminho de Deus, volte para o caminho da salvação. Jesus é o caminho da salvação. E se você diz que o ama, Jesus, ele disse, aqueles que me amam, ouvem as minhas palavras e as guarda e as pratica. Não adianta você falar que ama Jesus, mas você faz tudo o contrário ao que o Senhor Jesus quer. Não significa que você vai ser uma pessoa perfeita. Não significa que você vai ser uma pessoa que nunca vai pecar, nunca vai errar, que nunca cairá em alguma situação de pecado. Não significa isso, mas significa que se você ama Cristo, você vai se esforçar ao máximo para obedecer a sua palavra. E se você cair, você vai se lavar no sangue de Jesus, vai se levantar e vai continuar a sua caminhada com Deus. Amém? Entenda uma coisa, Jesus não abençoa você pelo que você é, mas por aquilo que ele fez por você. Certo? Você pode se achar que é uma pessoa boa, você pode se achar que é uma pessoa justa, mas Deus não abençoa você por aquilo que você é, mas por aquilo que Cristo fez e por aquilo que Cristo falou. Se você obedecer a palavra de Jesus, em nome de Jesus, seguir os seus ensinamentos, tudo vai melhorar na sua vida, você vai ter vitórias, você vai ter batalhas, vai ter lutas, vai ter dificuldades, vai ter problemas, sim, vai, mas você vai vencer em nome do Senhor Jesus. Agora, medite nesta palavra e aprenda com essa viagem do apóstolo Paulo. As pessoas olharam para ele e viram que ele não era um homem que estava numa boa situação naquele momento e não quiseram dar ouvidos. Nem sempre, querido, presta atenção, nem sempre quem está na presença de Deus está numa boa situação naquele momento. Às vezes a pessoa pode estar passando uma dificuldade, como muitos apóstolos, muitos profetas passaram, mas não deixaram de ser homem de Deus. E quem os ouviu foi abençoado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Eu lembro que eu fui numa igreja, que eu já havia ido nessa igreja, já havia operado cura, milagres, libertações ali pelo poder de Deus, certo? E de repente, quando eu fui lá, algumas pessoas não tinham voltado, não retornaram. E eu perguntei para uma membro da igreja, mas por que essas pessoas não retornaram? Elas disseram, apóstolo Arnaldo, porque elas estão com medo de cair endemoniada. Estão com medo de você orar e cair endemoniada. Olha, o que aconteceu com essas pessoas? O que está na palavra de Deus aqui. Elas fecharam os ouvidos, fecharam os olhos, fecharam a mente para não serem curadas, para não serem libertas. Ou seja, elas viram, mas elas viram, mas não acreditaram. Né? Elas ouviram, mas tamparam os ouvidos. Elas viram, mas fecharam os olhos. Ou seja, eu estou vendo que Deus está operando, mas eu não quero. Eu quero continuar numa vida de pecado. Porque se essas pessoas quisessem realmente ter uma vida com Deus, elas continuariam firmes, participariam do culto, seriam libertas e Deus com certeza transformaria a vida destas pessoas. Amém? Em nome de Jesus. Querido, não feche os seus olhos para a palavra do Senhor. Não feche os seus ouvidos para a palavra do Senhor. Pelo contrário, medite na palavra do Senhor de dia e de noite e procure praticar ela e tudo vai te acontecer bem. Em nome de Jesus. Tudo lhe irá bem. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero nesse momento orar por você e daqui a pouco vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Prepare já o pão, prepare o suco da videira e daqui a pouco nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Amém? Mas eu quero orar nesse momento por você.
Senhor Deus e eterno Pai, eu oro nesse momento pelo teu servo, pela tua serva, e te peço, meu Deus, em nome de Jesus, visita essa pessoa agora onde ela estiver. Essa pessoa, meu Pai, que está com os olhos fechados, os ouvidos tampados, para não ver e para não ouvir, meu Deus, os teus ensinamentos, a tua palavra, meu Deus, as tuas bênçãos, eu estou repreendendo agora, em nome de Jesus, esta cegueira espiritual, meu Deus, essa surdez espiritual, em nome de Jesus. Abre os ouvidos dessa pessoa para que ela ouça e entenda. Abre os olhos dessa pessoa para que ela veja o caminho certo que ela deve seguir, em nome de Jesus. Ajude essa pessoa, meu Pai, a seguir o caminho do Evangelho, o caminho de Cristo, o caminho da salvação, em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo agora toda ação dos demônios contra a vida dessa pessoa. Eu liberto essa pessoa agora de todo mal, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. Amém. Amém? Em nome de Jesus. Agora nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Prepare o seu pão e prepare também o suco da videira. Em nome de Jesus. Prepare agora, vamos cear juntos. Eu vou consagrar, daqui a pouco eu vou ler primeiro o texto bíblico, vou consagrar o pão e também o suco da videira. Amém? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 está escrito: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes esse pão e bebedes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Queridos, pegue o seu pão agora. E o apóstolo Paulo, ele continua ali em 2 Coríntios, em 1 Coríntios 11, 23, ele continua dizendo: analise o homem a si mesmo, analise o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Esse momento é o momento de você analisar a sua vida, pensar naquilo que você tem feito e se arrepender dos seus pecados, em nome de Jesus. Feche os seus olhos agora, lembre de Cristo agora na cruz do Calvário, lembre dele derramando o sangue dele, sendo ali crucificado, os seus pés furados, as suas mãos, a coroa de espinho, o seu peito rasgado. Naquele momento, Jesus morreu por nós. Ele morreu por mim, por você, para que a gente pudesse ser salvo, em nome de Jesus, para que nós, que somos fracos, falhos, pudéssemos ter perdão dos nossos pecados e pudéssemos caminhar com Deus. Lembre-se, Deus não te abençoa por causa de você, mas por causa de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Senhor, consagro esse pão no corpo de Cristo. E consagro o suco da videira também, que essa pessoa está segurando, e esse pão. Eu consagro o pão no corpo de Cristo e o suco da videira no sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. Amém? Naquela noite, dando graças, ele partiu o pão e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso todas as vezes que fizerdes em memória de mim. Por semelhantemente, pegou o cálice e disse: esse é o cálice, esse é o sangue da nova aliança. Fazei isso todas as vezes que o fizerdes em memória de mim. Amém? Em nome de Jesus. Pode agora comer do pão. Agora você pode beber do sangue de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo teu corpo que foi dado por nós, pelo teu sangue que foi derramado por nós. Muito obrigado que nesse momento o Senhor nos purifica de todos os nossos pecados, o Senhor lava as nossas vestes de toda imundícia e de toda sujeira. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor lava os nossos pensamentos com teu sangue. O Senhor lava, Senhor, o nosso coração, o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, em nome de Jesus, e nos purifica e nos deixa mais branco do que a neve, do que a alva lã, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido.
Querido, é uma alegria participar da Santa Ceia Online com você. Em nome de Jesus. Fico muito feliz de participar com você dessa cerimônia tão especial que é a Santa Ceia do Senhor. Amém? Agora eu quero pedir a você, em nome de Jesus, você que quer ser um patrocinador do meu ministério. Esse ministério é um ministério independente e nós precisamos da sua ajuda para que eu possa continuar pregando o Evangelho, ensinando a palavra de Deus e me dedicando ao Evangelho 100%. Amém? Eu nasci para isso. Esse é o meu trabalho. E a palavra do Senhor, ela diz que eu sou digno, por fazer esse trabalho, de receber a sua ajuda financeira. Amém? Não importa o nome que você vai dar. Se é um dízimo, se é uma oferta, não importa. Sabemos que hoje tem pessoas que dizimam, tem pessoas que não dizimam, mas ofertam. O importante é você ajudar a obra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Aquilo que Deus colocar no seu coração, ajude essa obra para que a gente possa continuar se dedicando 100% na pregação do Evangelho e salvando almas. Cada pessoa que eu oro e curo, liberto, você está fazendo essa obra comigo. Cada pessoa que eu ajudo ela também com a assistência humanitária, você está ajudando juntamente comigo. Em nome de Jesus. Cada alma que se rende ao Senhor Jesus, por causa das pregações feitas aqui, você está fazendo isso juntamente comigo. E você também receberá galardão por isso. Amém? Em nome de Jesus. Está passando aí os dados da conta. É a chave Pix, 31920014377. É o meu celular. Ou então o e-mail, capelãoronaldo@gmail.com. Amém? Envie o comprovante da sua doação para que a gente possa estar administrando melhor a sua doação e consagrando ela também e te agradecendo. Amém? Pelo seu apoio. Mas eu quero consagrar aqui a sua doação. Senhor Deus, eu consagro agora o dízimo e a oferta deste irmão, desta irmã. Meu Deus, muito obrigado porque o Senhor levantou essa pessoa para me ajudar na obra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Glória a Deus. Queridos, muito obrigado pela sua presença no nosso culto. Eu quero pedir a você, se você não tem os meus livros, adquira os meus livros na plataforma Amazon.com ou na Hotmart. Só digitar lá livros Ronaldo Amaral Júnior no Google, você vai achar com certeza. Amém? Cada livro desse que você comprar, você também me ajudará no ministério. Você que tem um chamado para pregar o Evangelho nos hospitais e nos presídios, faça o nosso curso de capelania, está o link aí, acesse, adquira o curso e você vai receber a sua credencial para você poder pregar a palavra de Deus nesses lugares. Tá bom? Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua participação no nosso culto de hoje. Foi uma alegria ter você aqui. Receba agora a bênção apostólica em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja conosco e com todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Um abraço e até mais. Fica com Deus.